Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Amém. Estou um pouco nervosa. Bom, quando me convidaram para pregar aqui, é sempre um privilégio, e falaram que seria culto de missões, então que eu deveria pregar algo relativo a isso. E sobre missões, nós já estamos escutando bastantes pregações sobre o ID, sobre missões, e nós já estamos entendendo que a grande comissão, o ID, como mandamento de Cristo, não é apenas para aqueles que têm uma vocação transcultural, mas é para todos aqueles que são cristãos. O ID é para todos, e todos aqueles que são igrejas de Cristo. Então, missões é para todos. Todos nós, como igreja de Cristo, vivemos integralmente por essa missão, que é a missão de Deus da reconciliação entre o homem e Deus, o homem perdido e Deus. Que para ser parte de missões, nós podemos ser parte indo, orando, ofertando. Que nós precisamos amar os perdidos, assim como Deus nos amou quando nós estávamos perdidos. Nós já estamos escutando pregações sobre isso. Já estamos passando como igreja por esse processo de conscientização sobre o ID, sobre o evangelizar com ousadia. Já estamos escutando que nós precisamos dar nossas vidas por aqueles que estão morrendo. Que precisamos investir em pessoas. E que não podemos nos ausentar do chamado missionário. Porque se somos igreja, então esse chamado é para todos nós. De que o motor para cumprir o ID é o amor. E a resposta para a pergunta que muitas vezes acontece, mas missões, por que missões vale a pena? Por que o ID vale a pena? A resposta para essa pergunta é de que as almas valem a pena. E que se nós entendermos a eternidade, nós entenderemos então o valor de cada alma. De que missões é para todos e de que quem está indo para o céu não quer ir sozinho. De que vale a pena obedecer à ordem de Cristo e de que essa é a manifestação de que nós estamos em harmonia com Deus. Mas, nesse culto de missões, não vai ser diretamente sobre isso que eu vou pregar hoje. Hoje nós vamos falar sobre unidade. Unidade. E eu convido a igreja a abrir em Marcos 3, versículo 20. Marcos 3, versículo 20. Bom, vamos ler. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, no versículo seguinte: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os para si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, ele não pode subsistir, antes ele tem fim. Amém? Bom, nós vemos nessa passagem o nosso Cristo se movendo debaixo da unção do Espírito Santo. Em Lucas 11, 20, Jesus diz que ele se movia pelo dedo de Deus. E depois, em Mateus 12, 28, Jesus diz que ele se movia, que o ministério dele era movido pela unção do Espírito Santo. Então nós cremos que o ministério de Jesus ele foi realizado através da unção do Espírito Santo. Em Atos 10 diz que ele se movia por espírito e por poder. Agora, aqui em Marcos 3, acontece uma situação que tem que chamar nossa atenção como igreja. Acontece que esses escribas que estavam observando o que Cristo fazia, eles começam a acusar Jesus. Eles não podem negar
a força dos sinais e das maravilhas que Cristo estava fazendo. Porque era evidência que por onde Cristo passava, os cegos começavam a ver, os mudos começavam a falar, os coxos começavam a andar, os leprosos eram curados, os endemoniados eram libertos e aqueles que tinham doenças eram sarados. Então os escribas, eles não poderiam negar a evidência dos sinais e das maravilhas de Cristo. Porém, sabendo que não poderiam negar que Cristo fazia sinais e maravilhas por onde ele passava e que até mesmo os mortos estavam ressuscitando, eles decidem então acusar que esses sinais e essas maravilhas eram realizados pelo poder de Beelzebu. E naquela época, o termo Beelzebu, ele era utilizado para se referir ao maioral dos demônios. Ou seja, dentre toda a escala de demônios que possa existir, dentre todas as trevas que possam existir espiritualmente, existia o maior desses demônios, Beelzebu. E eles acusam que o ministério de Cristo, os sinais, as maravilhas, a mensagem realmente acontecia, mas não acontecia pelo Espírito de Deus, acontecia pela força e pelo poder de Beelzebu. Então eles dizem que é pelo maioral dos demônios que Jesus estava realizando todas aquelas coisas. Acusavam de que o ministério de Cristo era realizado por poder dos demônios. Ou seja, se o coxo não apenas estava andando, mas estava saltando de alegria, era por Beelzebu. Se os mudos não apenas estavam falando, mas agora eles estavam cantando e adorando a Deus, era pela força de Beelzebu. Se os endemoniados eram libertos e tinham suas vidas transformadas no momento em que Jesus passava e tinha comunicação com eles, isso não era pelo Espírito de Deus, isso era pelo poder de Beelzebu, era pelo poder dos demônios. E então Jesus nesse momento, ele se dirige não mais à massa que estava seguindo a ele, mas se dirige a esses escribas que o acusavam disso. E ele leva esses escribas a raciocinarem, dizendo o seguinte: como pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, ele não poderá subsistir. Depois ele fala, se uma casa está dividida contra si mesma, ela não poderá subsistir. E se Satanás se levanta contra si mesmo, ele não subsiste e ele chega a um fim. Ou seja, embora Satanás ele seja um mestre na arte da divisão, na área da divisão, e ele provoque danos nos relacionamentos, ainda assim, mesmo assim, o próprio diabo sabe que a divisão é algo que ele deve usar contra os outros, mas ele não pode usar isso contra si mesmo. Ao olharmos para esse texto, nós deveríamos ser levados a pensar sobre o dano que a divisão pode causar. Deveríamos refletir sobre isso. Em primeiro lugar, Jesus diz que a casa ou o reino não pode subsistir, não vai permanecer em divisão, se estiver dividido. E a palavra subsistir, no grego, no original, significa permanecer, permanecer firme. Então, se a casa estiver em divisão, estiver dividida, ela não vai permanecer firme, ela vai chegar a um fim. Se a igreja estiver em divisão, ela não vai permanecer firme, ela vai chegar a um fim. Se o reino estiver dividido, ele não vai permanecer firme, ele vai chegar a um fim. Porque o próprio diabo, se levanta contra si mesmo e usa a divisão contra si mesmo, não pode subsistir, ele chega a um fim.
Deus deseja edificar casas firmes. Deus deseja edificar uma igreja firme. Deus deseja uma igreja estável. E nós vemos várias vezes na Bíblia Deus fazendo promessas sobre estabelecer casas firmes e casas estáveis. Uma igreja firme e uma igreja estável. E quando ele se refere a isso, não diz respeito ao prédio ou à estrutura bonita que nos abriga, mas sim a igreja unida que permanece em obediência a Deus. Nós precisamos entender que a divisão, ela é tão séria, que até mesmo o diabo, ele pode usar contra os outros, e ele irá usar contra os outros, e essa é a ferramenta principal que ele utiliza contra os outros, mas ele não pode utilizar ela contra si mesmo. O diabo sabe que a divisão é uma ferramenta que ele usa contra os outros relacionamentos, mas ele não pode utilizar ela contra si mesmo. E quando nós vemos que a casa, a igreja dividida não irá subsistir, não podemos considerar que nós estamos colaborando com o reino de Deus, se dentro de nossas casas ou dentro dos nossos relacionamentos, dentro da igreja, estamos em divisão. Então, uma das formas de nós compreendermos o estrago que a divisão pode causar nas casas e nas igrejas, é nós vermos o lado inverso, para entendermos quão prejudicial a divisão é nos relacionamentos. Nós podemos observar o lado inverso, que é quão abençoador é a unidade nos relacionamentos. Vamos então ver as bênçãos e os valores que estão relacionados à unidade. E depois disso nós observaremos quão prejudicial a divisão é nos relacionamentos. O primeiro aspecto é que Deus se move na unidade. Deus se move na unidade. Em Gênesis 11, versículo 6, diz que havia um projeto dos homens chamado Torre de Babel. E quando Deus desce para dar uma conferida nesse projeto dos homens, chamado Torre de Babel, ele faz uma afirmação sobre esse projeto. Ele diz o seguinte: esse povo é um só e fala uma só língua. De hoje em diante não haverá limites para tudo que eles tentarem fazer. Ou seja, a afirmação de Deus aqui é que quando o povo está como um e é uma só língua a desse povo, então não vai haver determinadas limitações e o poder do povo de conquista é expandido, é ilimitado. Ele chega a dizer o seguinte: não vai haver limites, porque eles podem fazer. Por que não vai haver limites porque esse povo pode fazer? Por que não vai haver limite no poder de conquista desse povo? Porque é um só povo e fala uma só língua. Eu creio que uma das maiores estratégias do diabo contra a igreja de Cristo e contra as casas é semear divisão. Porque onde existe divisão, nós perdemos esse poder de conquista e de avanço sobrenatural. Ou seja, o nosso trabalho começa a ser lento, começa a ser improdutivo, se estamos com divisão, e chega uma hora que chega ao fim. Então a unidade não é um fator que apenas permite com que façamos mais e façamos além. Mas a unidade é o princípio do reino de Deus estabelecido, que faz com que a graça de Deus seja alcançando a equipe que está em unidade. A unidade é um trilho que pode trazer a manifestação de Deus. A unidade atrai a glória de Deus. A unidade atrai a presença manifesta de Deus. E se nós selecionarmos na Bíblia alguns trechos específicos em que ocorre uma manifestação sobrenatural, divina, maravilhosa, da presença de Deus em um ambiente, nós podemos nos perguntar: mas o que eles fizeram antes para que haja a manifestação de Deus no lugar? O que esse povo fez antes de haver uma manifestação tão divina da presença de Deus?
A resposta para isso, se dermos alguns passos para trás dessas manifestações, é que antes de haver a manifestação, houve um ambiente de unidade. Por exemplo, em Atos 1,14, a Bíblia diz que todos esses perseveravam unanimemente em oração e em súplicas. Logo na inauguração do livro de Atos, a igreja se encontrava unida em oração. E logo em seguida, em Atos 2, no Pentecostes, é sobre esse mesmo grupo que estava unido e unânime em oração que aconteceu o derramar maravilhoso do Espírito Santo. Depois, em Atos 4, nós vemos que Pedro e João, eles foram presos e eles foram açoitados e ameaçados se continuassem pregando o evangelho. E depois disso, eles são liberados com uma proibição. Então, eles foram presos, açoitados e depois foram liberados com a condição de que não pregassem mais o evangelho. E depois Pedro e João, a Bíblia diz que eles buscam os irmãos, a igreja, e unânimes eles levantam a voz a Deus em oração, em concordância, em unidade. E a Bíblia diz que nesse momento de Atos 4, o lugar onde eles estavam treme com a glória de Deus e todos são cheios do Espírito Santo. Ou seja, em Atos 1, todos estavam unidos em oração. Atos 2, acontece o derramar do Espírito Santo. Unidade, derramar do Espírito Santo. Em Atos 4, acontece perseguição. Todos buscam a Deus em unidade. E existe o derramar do Espírito Santo e todos são cheios do Espírito Santo. Mas não apenas no Novo Testamento, no Velho Testamento também acontece isso. Todo o ambiente de unidade atrai a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que Salomão, ele fica responsável por construir, levantar o templo. E aí existe a consagração do templo que é construído a Deus. E os sacerdotes, que são os líderes nesse momento, eles começam a cantar, os instrumentos começam a ser tocados. E a Bíblia diz que em uníssono, em uma só voz, todos os sacerdotes estavam cantando, adorando a Deus. E enquanto eles faziam isso em uma só voz e em unidade, entra uma fumaça de glória dentro do templo. A glória de Deus invade o templo onde os sacerdotes estavam adorando a Deus em unidade. E isso é tão profundo para aqueles sacerdotes que eles se dobraram. E a glória de Deus era tão forte naquele lugar que eles não conseguiam voltar a ficar de pé. Eles continuavam dobrados diante de Deus. Porque o ambiente da unidade, o ambiente de uma só voz, um só povo que fala uma só língua, atrai a manifestação da glória de Deus. Porque se estamos aqui nesse lugar como um só povo, cantando adoração em um só coração, a glória de Deus vai encher esse templo também. Vai encher a cristã da família do Butantã também. E essa glória é manifesta na unidade. E nós vemos isso, essa representação, até mesmo na tipologia bíblica. Em Êxodo 25, a Bíblia diz que Moisés, líder daquele povo imenso, de quantidade enorme, ele sobe até um monte. Para quê? Ele sobe para receber os 10 mandamentos. Mas não apenas os 10 mandamentos. Ele também recebe de Deus as instruções de como deveria ser o tabernáculo. Vocês já pararam para pensar nisso? Moisés sobe ao monte não apenas para receber os 10 mandamentos, mas Deus, ele investe longos capítulos da Bíblia só dando instrução sobre como deveria ser o tabernáculo construído. E aí Deus dá a planta de como deveria ser o tabernáculo, ele dá cada medida. E é assim, detalhes que ele dá. Ele dá as cores, ele dá as tonalidades das cores que deveriam ser colocadas no tabernáculo. Ele dá os tipos de linhos que deveriam ser colocados nas roupas, as cortinas. Ele dá até mesmo o material que deveria ser utilizado em cada bloco, em cada parede, em cada pedaço da estrutura do tabernáculo. E aí a gente se pergunta, por que Deus foi tão detalhista
detalhista para Moisés nessa construção. E se vocês forem ler em Êxodo 25, a partir de Êxodo 25, Deus dá as medidas, Deus dá as instruções, e ele falava, a cada momento ele falava assim: cuide de fazer segundo o modelo que te foi revelado. Moisés, cuide de fazer segundo o modelo que te foi revelado. Se foi esse linho que eu falei, precisa ser esse linho. Se foi esse material que eu falei, precisa ser esse material. Se foi essa cor que eu instruí, precisa ser essa cor no tabernáculo. Cuide de fazer segundo o modelo que te foi revelado. E o tabernáculo, ele tinha 3 ambientes. O primeiro ambiente era o átrio. O átrio era a parte como se fosse lá fora, descoberto. Não tinha nenhuma cobertura. Lá era o átrio. O segundo ambiente era a tenda da congregação. E a tenda da congregação, ela era dividida por um véu. Imagina que aqui no meio, aqui nós estamos agora na tenda da congregação. E aqui no meio tinha um véu que separava os 2 ambientes, um véu grosso, que fazia a separação entre os 2 ambientes. O primeiro era o lugar santo. O segundo ambiente era o santo dos santos. E depois do véu, no santo dos santos, tinha apenas um objeto lá. Qual objeto era esse? A arca. E quando Deus orienta Moisés sobre essa arca que ficaria no Santo dos Santos, ele orienta sobre como deveria ser o propiciatório. E aí nesse momento a gente se pergunta, o que o propiciatório tem a ver? Primeiro, o que é um propiciatório? Segundo, o que esse propiciatório tem a ver com unidade, a unidade da igreja? O propiciatório seria como a tampa da arca, ok? Esse era o propiciatório. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 25, versículo 21. Êxodo 25, versículo 21. Na tradução que está aqui no telão já está na nossa linguagem, não está propiciatório, está tampa. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu tenho te ordenar, tudo que eu te ordenar aos filhos de Israel. Depois da construção do tabernáculo, as experiências de Moisés com Deus já não seriam mais nos montes, como a experiência que ele teve. Já não seria também na tenda da revelação, mas seria em um lugar específico, onde a presença de Deus seria manifesta, que era o Santo dos Santos. Lá seria o lugar da manifestação da glória de Deus. E no Santo dos Santos, como nós sabemos, apenas um homem, uma vez por ano, acessava esse lugar para fazer a expiação do pecado do povo. E primeiro, esse homem que entraria uma vez por ano precisaria se purificar, para que ele mesmo não fosse fulminado pela glória de Deus, porque o Santo dos Santos seria a manifestação da presença e da glória de Deus. Claro que hoje nós temos o entendimento que quando Jesus bradou naquele madeiro, está consumado, esse véu foi rasgado. Nós já não temos um lugar fixo onde a glória de Deus é manifesta. A glória de Deus é acessível a todos nós, amém? Mas o que isso quer dizer, na tipologia bíblica, o que isso quer dizer é Deus dizendo, o lugar onde a minha presença vai se manifestar é não só nesse ambiente, mas no ambiente específico onde há a arca e o propiciatório. Vamos abrir em Êxodo 25, 17. O propiciatório, ele tem uma figura muito importante na questão da unidade. Êxodo 25, 17. A partir do 17. Faça uma tampa de ouro puro, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. O 18.
com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. 19. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando só uma peça com a tampa. Na instrução que Deus dá sobre a arca e sobre o propiciatório, ele diz que essa tampa não deveria ser lisa, uma tampa sem nada em cima, mas ele diz que deveria haver 2 querubins em cima da tampa. E aí ele fala que não deveriam ser 2 querubins de ouro. Imagina a pessoa pegar um pedaço de ouro e ter que fazer esse pedaço de ouro ter formato de querubim e depois colar em cima da arca. Não deveria ser colado em cima da tampa. Deveria ser um só pedaço de ouro, uma só peça, e dessa uma só peça fazer ao mesmo tempo a tampa e os 2 querubins. Não deveria ser fazer um querubim, depois fazer o segundo querubim e depois fazer a tampa e colar todos. Deveria ser de uma só peça de ouro fazer o propiciatório. Então imagina, já é trabalhoso você ter que pegar um pedaço de ouro e dar para esse pedaço de ouro o formato de querubim. Muito mais difícil é pegar um pedaço de ouro, fazer tampa e os querubins saindo dela. Mas quando Deus diz que deveria ser uma só peça, é porque o ambiente necessário para a manifestação da glória de Deus é quando nós somos uma só peça. Os querubins são figuras dos adoradores. O tempo todo nas escrituras, quando a gente vê relato de anjos, de querubins, de serafins, isso daí está relacionado à adoração. O ambiente necessário para a manifestação da glória de Deus é de unidade, é de uma só peça de ouro. E não apenas isso, a Bíblia diz que esses querubins, esses 2 querubins, deveriam estar um com a face virada para o outro. Um com a face virada para o outro. Eu creio que o ambiente de unidade não é necessariamente um ambiente onde nunca há conflitos. É possível não haver conflitos em um relacionamento, em um ambiente, e mesmo assim não haver unidade. Um ambiente de unidade é um ambiente onde nós nos importamos uns com os outros. É o oposto daquilo que Caim fez com seu irmão, que quando ele se levantou contra o seu irmão Abel e matou a Abel por inveja do sacrifício, da primícia que Abel ofereceu a Deus, Deus então vem até Caim e fala: onde está o teu irmão Abel? E Caim responde: eu sou empregado do meu irmão para que eu tenha que te responder isso? Um ambiente de unidade é um ambiente onde nós estendemos as asas um para o outro, um para defender o outro. Assim como a Bíblia diz que o tempo todo, asas é como que uma comparação com proteção. No Salmos 91 fala: aquele que se esconde nas asas do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo, encontra proteção. Ou, por exemplo, Jesus falando aos judeus: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te colocar, eu quis te proteger, te colocando debaixo das minhas asas, assim como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo de suas asas. Asas sempre são essa referência de proteção. E aí a Bíblia diz, Deus diz para Moisés: o querubim precisa estar virado ao outro querubim, e um precisa estender as asas sobre o outro. Um precisa proteger o outro. Um ambiente de unidade é o ambiente onde nós estendemos as asas para proteger um ao outro. É um ambiente onde nós cuidamos uns dos outros. O ambiente de unidade na igreja, aqui na nossa igreja, é um ambiente onde não há imperialismo ministerial. De que não desejo fazer do meu ministério um império, mas desejo sim que o reino de Deus seja edificado.
É um ambiente onde não há partidos, não há competições entre ovelhas e não há competições entre líderes. Porque o que interessa é pegarmos todas as nossas coroas, lançarmos aos pés de Cristo, porque Ele é o único Rei dos reis e Senhor dos senhores. É um ambiente onde eu decido perder a minha razão. Eu renuncio os meus direitos para que eu possa ganhar esse irmão. Nós vemos na Bíblia o tempo todo os mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Suportai uns aos outros. Assim como o Fê disse, não é de tolerar o irmão, mas é de carregar o irmão nas costas quando ele não consegue andar. Considerai o outro superior a si mesmo. Servi uns aos outros, perdoem uns aos outros. Reconciliem-se uns com os outros, levem as cargas uns dos outros. Lavem os pés uns dos outros. Olha como Cristo, olha como as Escrituras insistem no nosso relacionamento com quem está ao nosso lado. Sejais unidos em um só pensamento e um só parecer. Dê a outra face, ande a segunda milha. Não defenda seus direitos, defenda o ambiente onde a glória de Deus é manifesta. Menos interessa meu direito, mais interessa que a glória de Deus seja manifesta. Menos interessa o meu império ministerial, mais interessa o reino de Deus e o nosso Rei glorificado. Porque o ambiente onde a glória de Deus se manifesta é um ambiente de unidade, onde Deus ordena a sua bênção. E quando nos referimos ao oposto, a uma casa dividida, nos referimos a um ambiente onde não somente a discórdia é vencida, mas o ambiente onde nós genuinamente, com um coração genuíno e sincero, nós choramos com o choro do outro e nós celebramos a vitória do outro como se fosse nossa também. Só de nós olharmos para todas essas afirmações, nós podemos entender uma coisa. Nós podemos entender que se o ambiente da unidade atrai a glória de Deus, o ambiente de divisão repele a presença e a manifestação da glória de Deus. Se o ambiente da unidade faz os sacerdotes se dobrarem e não conseguirem se levantar mais, o ambiente da divisão faz com que a igreja seja destruída. Uma casa dividida, uma igreja dividida, não apenas impede o agir de Deus, mas a divisão é maldição sobre os relacionamentos. A divisão não apenas rouba as nossas bênçãos, porque é sobre a unidade que Deus ordena a bênção. Se há divisão, não apenas a bênção é roubada da igreja, como também a divisão coloca uma pessoa, coloca uma família, coloca uma igreja, coloca um casamento sob maldição. É por isso que Deus diz: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha sobre a terra e fira a terra de maldição. Unirei novamente o coração de pais e filhos, porque se permanecer em divisão, virei sobre a terra e ferirei a terra de maldição. A divisão entre nós não somente impede a manifestação da glória de Deus, não somente rouba a bênção da igreja, mas traz maldição na igreja, traz maldição sobre nós. O estado de relacionamento de unidade ou de divisão entre nós e os nossos relacionamentos irá determinar o nosso relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia diz: marido, se você não tratar sua esposa como vaso frágil, suas orações não serão escutadas, porque o seu relacionamento com ela está em divisão e irá afetar o seu relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia diz:
Perdoai uns aos outros, para que vocês sejam perdoados. O perdão que recebemos de Deus é condicionado ao perdão que damos a quem está do nosso lado. Em Mateus 24, 37 a 39. Vamos abrir nossas Bíblias? Antes de fazermos a leitura, eu quero dizer que essa é a minha família. Eu amo a minha família. Eu amo essa casa. Eu nasci nessa casa. Fui formada nessa casa. Quando eu estava com erros tão fortes em visibilidade, me amaram nesse lugar. Não me trataram com divisão, ainda que eu desse motivos para isso. Mas me acolheram, porque esse é o lugar, essa é a minha casa, essa é a minha família. Essa é a nossa casa, essa é a nossa família. Não importa os nossos direitos pessoais, importa essa casa, essa família, importa que esse lugar seja lugar da manifestação da glória de Deus. Porque se Deus não for conosco, precisamos afirmar que então não iremos. Como Moisés falou, quando o povo peca contra Deus, enquanto estavam no deserto, Moisés estava lá no monte, o povo peca contra Deus, faz um bezerro de ouro. Deus fala que a presença dele ia deixar o povo, ia ficar naquela tenda do encontro. E quem quisesse então se encontrar com Deus teria que ir para a tenda do encontro. E aí Deus fala para Moisés: avance com esse povo, porque minha presença não vai mais avançar com eles, avance você com o povo. E Moisés afirma: se a tua presença não for conosco, nós não iremos. E aí Deus diz: tudo bem, então a minha bênção vai com vocês, mas a minha presença não vai com o povo. E Moisés fala: não queremos só a tua bênção, nós queremos a tua presença. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. E aí Deus fala: a minha glória então vai com vocês, mas não minha presença. E Moisés fala: se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Mais importa a presença de Deus em uma casa, em uma igreja, do que os nossos direitos. A Bíblia diz em Mateus 24, 37 a 39: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nós estamos nesses tempos como nos tempos de Noé. E nos tempos de Noé havia apenas um lugar seguro. Um lugar onde encontrávamos segurança. E esse lugar era a arca. A arca foi desenvolvida para ser um lugar seguro diante do juízo que ia ser derramado sobre toda a terra e sobre todos os seres viventes que haviam sobre a terra. Hoje no mundo, nós podemos assemelhar a arca, muitas vezes podemos fazer comparações da arca com a igreja de Cristo. A igreja ainda é o lugar mais seguro para se estar no meio desse mundo. Ainda é o lugar onde nós encontramos firmeza nos princípios que garantem segurança para nossa vida espiritual. A segurança é a primeira semelhança entre a arca e a igreja. A segunda semelhança é que a arca não era o lugar mais cômodo para se estar. Imagina o cheiro que poderia ter dentro daquela arca. Uma arca cheia de animais, um incômodo de ter que conviver com aqueles animais, um cheiro que não é nada agradável, não era o ambiente mais cômodo para se estar. Era um lugar de diversidade, lugar de barulho que os animais fazem. A arca não era o lugar mais cômodo para se estar, mas era o lugar onde a salvação era encontrada. Porque melhor
era o mau cheiro que tinha dentro da arca do que o juízo que havia fora dela. Da mesma forma, muitas vezes, nós cremos que é pela igreja e na igreja de Cristo o lugar onde a salvação é pregada e é anunciada. E é melhor o mau cheiro que muitas vezes tem dentro do que o juízo que tem fora. É melhor muitas vezes os problemas e os atritos que acontecem dentro do que o juízo que tem fora. Nós vemos que a unidade é uma decisão pessoal. Uma vez eu estava num culto lá da Bolívia, que é a matutina, que acontece todos os dias de manhã praticamente. Desde as 8 mais ou menos, das 7 até as 10. E aí eles pediram para eu dar uma palavra, uma reflexão de 5 minutos. E eu pensei, mas o que eu vou falar em 5 minutos tão rápido? Eu não estou acostumada a isso. E aí Deus colocou no meu coração, se uma peça muda, o sistema inteiro muda. Se uma peça ela é transformada de um sistema inteiro, o sistema inteiro vai ser impactado pela transformação dessa única peça. E a unidade, quando um de nós entendemos o impacto que a nossa postura de unidade traz, seja dentro de nossa casa, seja dentro da igreja, o sistema inteiro é impactado. Começa com cada um de nós. Começa comigo. Se eu mudo, se a minha postura muda, se a minha fala muda, o sistema inteiro vai ser mudado e impactado. E depois de nós estabelecermos os princípios de unidade, nós vemos aquilo que Cristo orou por nós em João 17. Vamos abrir nossas Bíblias em João 17. João 17, versículo 20. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Quantas vezes Cristo, quando estava orando por nós, essa oração de Cristo em João 17, é por nós, é por todos aqueles que viriam a crer nele. Quantas vezes ele não reforça, Pai, que eles sejam um, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um, uns com os outros e conosco. Por que Cristo precisou reforçar tanto esse aspecto? Porque é justamente a nossa maior dificuldade. Porque a divisão é a principal arma que Satanás usa contra aqueles que são cristãos. E a unidade é a principal ferramenta de Deus para a igreja, para a manifestação da glória de Deus. E aí nós nos perguntamos, mas o que tudo isso tem a ver com missões? Não deveria ser um culto de missões? Tem tudo a ver com missões. O mundo se dobra a Jesus quando a igreja se une. O mundo se dobra, se rende a Cristo quando a igreja é uma só. A melhor estratégia de evangelismo e de missões que nós podemos ter é a nossa igreja, é a nossa unidade. A nossa unidade é a melhor estratégia de evangelismo e de missões.